Primeira pergunta número 1. Me acompanhe comigo, pessoal. Já começamos de cara com algarismos romanos. Para os que estão chegando agora ou que não pegaram ainda o macete de como elaborar, como entender, como responder essa pergunta, vocês acompanhem comigo no texto acima. Até onde eu leio na primeira etapa. Vamos dividir, então, para que eu descubra qual é a pergunta, duas etapas, dois passos. No primeiro, no que diz respeito à condução de escolares, considere. Achei a primeira etapa da pergunta, que está lá no início, na primeira linha. Agora eu vou lá para a última linha, a penúltima linha, ao término da penúltima linha, eu tenho lá escrito, é correto o que se afirma apenas em. Então eu concluí que agora eu elaborei, juntei e montei uma pergunta. Vamos ler ela completa, para depois nós irmos para as afirmações. No que diz respeito à condução de escolares, considere. É correto que se afirma apenas em. Agora eu vou lá para a primeira linha, pessoal, lá onde tem o primeiro romano, depois da palavra considere. Primeiro, o veículo destinado à condução de escolares deve ser inspecionado semestralmente para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança. Essa afirmação é verdadeira. Eu estou procurando o que é correto. O que é correto quer dizer o que é verdadeiro. Então, a primeira é verdadeira. Vamos na 2. O veículo destinado à condução de escolares deve possuir equipamento registrador inalterável de velocidade e tempo. Também é verdadeira. Todo veículo que transporta mais que 8 passageiros, mais que 3.500 quilos, saiu da categoria B, exige-se o tacógrafo, é um equipamento registrador de dados. Então, a afirmação número 2 da pergunta número 1 é verdadeira, a 1 e 2. Vamos confirmar a 3. Para conduzir o veículo destinado à condução de escolares, é preciso que o condutor seja habilitado na categoria B. É falsa essa afirmação, pessoal, porque a categoria B limita o condutor a dirigir veículos com até 8 passageiros e até 3.500 quilos. Para conduzir veículos com mais que 8 passageiros, eu preciso ter categoria D e ser habilitado há mais que 2 anos na B, para que eu possa ser maior de 21 anos para que eu vá para D. Então, concluindo a primeira pergunta, somente a alternativa 1 e 2 são afirmações verdadeiras. Ela está na alternativa A. Perfeito? Pessoal, eu sempre leio 2 vezes. Essa é uma das perguntas, para quem está começando agora, depois eu vou explicar ao término da prova, como ele vai se comportar na hora da prova do Detran. Para os que já assistiram aulas anteriores, já sabe que ele deve pular essa pergunta na primeira etapa, perfeito? Vamos para a pergunta número 2. Na pergunta número 2, vocês vão ver um desenho, que seria uma sinalização de trânsito, no formato quadrado, cor amarela e preta. Indica o quê? A advertência, indica condições potencialmente perigosas. E ali ela está pedindo qual é o significado. A resposta correta, vocês percebam que tem um rastro que ficou o pneu, eu quero dizer que tenho pista escorregadia. Quando o meu veículo perde a aderência, o contato do solo com o pneu torna escorregadio. Eu deixo aquela marca, aquela abertura da água. Pergunta número 2 da prova M3, alternativa número B. Pergunta número 3. Pergunta número 3 da M3. Indica aos usuários da via os locais onde podem dispor dos serviços indicados, orientando sua direção ou identificando esses serviços. Percebam que a própria pergunta já te dá um discernimento de qual a alternativa correta. Eu tenho 2 vezes a pronúncia das palavras serviços na pergunta. Então, nada mais é do que está se tratando da placa azul e branca indicativa, que indica distâncias, destinos e serviços auxiliares, como mecânica, restaurante, hotéis, postos. Então, a alternativa correta da resposta da número 3 é a C, placas de serviços auxiliares. Utilizei a própria palavra para mim achar a resposta correta, já ir diretamente a isso. Perfeito? Vamos para a pergunta número 4, prova M3. Na pergunta número 4, eu tenho novamente uma sinalização na cor amarela e preta, formato quadrado, onde eu tenho ali uma placa de advertência, indicando condições potencialmente perigosas. O que ela significa? O que ela adverte ao condutor? Que ali eu tenho o início de pista dupla. Percebam que no centro dela eu tenho um pontinho preto,
na linha reta ao término, abauluado no início. Ali está dizendo início de pista dupla. Quando essa placa estiver aquele ponto central virado ao inverso, ela está dizendo fim de pista dupla. Então, pergunta número 4, a resposta correta é a alternativa B. Na pergunta número 5, vocês percebam que na prova que vocês têm em mãos tem um desenho, uma ilustração de uma via com duas interseções, ou seja, duas passagens em nível, dois cruzamentos. No centro eu tenho uma placa bem grande destacada, indicando delegacia de polícia. Primeira coisa que tem que ter clareza para vocês, nós estamos fazendo um curso de reciclagem voltado à habilitação e ao condutor, não a leis ou algo similar. Então, aquela placa nada mais está ali do que tentar desviar a tua atenção. Esse tipo de sinalização não existe para nós, condutores. O que eu vejo nessa ilustração que me chama a atenção e que importa a vocês? Uma placa de regulamentação, formato circular, me proibindo parar e estacionar. Vou ler agora o texto. Diante da situação representada na figura, a qual eu descrevi de uma forma diferente, para que vocês tenham a percepção, é correto afirmar que é proibido o estacionamento e parada de qualquer tipo de veículo. A alternativa da pergunta número 5 é a B. Então, diante da situação representada na figura, que é a placa proibido parar e estacionar, alternativa B, proíbe o estacionamento e parada de qualquer tipo de veículo. Vamos para a pergunta número 6. Os veículos destinados a atendimentos de emergência, como bombeiros, polícia e ambulância, têm prioridade no trânsito quando? Na maioria de nós, no trânsito, nós vimos comportamentos totalmente inadequados e de pessoas que pensam ser condutores, pensam ser motoristas. Por quê? Porque enxergam uma ambulância, um bombeiro ou uma viatura da polícia atrás do seu veículo e saem perdidas, se deslocam para qualquer lado e o sentido, dando passagem. Isso está errado. Eu só dou passagem para o veículo de prestação de socorro quando ele tem o dispositivo luminoso, que é as luzes em cima, e tem o sonoro, que são as sirenes. Então, os veículos destinados a atendimentos de emergência, como bombeiros, polícia e ambulância, têm prioridade no trânsito quando em serviço de urgência e desde que estejam identificados por meio de dispositivos regulamentadores, luminosos e sonoros. A regulamentação dele, para ele ter preferência e prioridade, é que estejam com os dois dispositivos acionados. Perfeito? Pergunta número 6, a resposta alternativa C. Vamos para a número 7. Um condutor habilitado na categoria C pode dirigir. Pessoal, vamos falar um pouquinho de categoria de CNH. É importante, fundamental demais, vocês têm que saber. Quem estiver, espero que esteja de posse em mãos aí uma caneta e um papel, anotem as categorias, as funções das categorias e o tempo de uma categoria para outra. Eu vou dar essa explanação aqui, aproveitando essa pergunta. Tá? Então, aqui, a pergunta número 7 trata de um condutor habilitado na categoria C. Mas antes de nós tratar disso, a gente vai falar de categoria A, B, C, D e E. E o que eu preciso para chegar a cada categoria dessa? Quem quiser anotar, anote. É importante para vocês essa informação. Cai em prova direto. Na prova de vocês vai estar perguntando sobre a categoria a C, a D, para mais que 3.500 quilos, aí a C, então eu vou falar um pouquinho de cada uma, cautelosamente. Categoria A, veículos de 2 ou 3 rodas, com ou sem carro lateral. Quem tem a categoria A não pode conduzir um veículo de 4 rodas ou mais. Então, ela é limitada a motos, sem limite de cilindragem. Perfeito? Uma bicicleta elétrica, ou uma 1.100 ou 1.500, não importa qual a cilindragem. Categoria A, para veículos de 2 ou 3 rodas. Categoria B. A categoria B, podemos afirmar que é uma categoria amadora. Não é a experiência que você tem de volante, eu estou falando da CNH especificamente, porque ela te dá uma limitação. Você não pode conduzir veículos de 2 ou 3 rodas. Você está limitado a conduzir veículos de 4 rodas ou mais, mas com a limitação de 3.500 quilos de carga. Então, eu não posso levar mais que 3.500 quilos de carga com a categoria
B, e eu também tenho a limitação para 8 passageiros. Não posso levar mais que 8 passageiros se eu sou habilitado na categoria B. Percebam que eu não falei para vocês que a categoria B limita, ou, como que eu poderia dizer, restringe vocês de conduzir um veículo de grande porte, um ônibus, um micro-ônibus, um motorhome, um caminhão, não. Desde que você não exceda os 3.500 quilos e não exceda 8 passageiros, a tua categoria é apta. Então, eu falei das duas categorias amadoras, especificamente, seria a categoria A e categoria B. Vamos falar de categoria profissional, categoria C. A categoria C é a primeira categoria na hierarquia profissional que permite ao condutor habilitado nela a conduzir veículos acima de 3.500 quilos. Ela não especifica a tonelada acima. Então, para veículos de transporte de carga, o condutor tem que ser habilitado na categoria C. Para que você seja habilitado na categoria C, é necessário que você seja maior de 21 anos e tenha, no mínimo, 1 ano de categoria B. Certo? Vamos para a categoria acima da C, categoria D. A categoria D é para veículos com mais do que 8 passageiros, que já permite mais que 3.500 quilos. Você precisa ter 2 anos de categoria B. E categoria E é para veículos articulados, reboques ou semi-reboques. Tem que ser habilitado há no mínimo 1 ano de C ou de D. Passei as categorias. Pegaram, galera? Se não pegaram, busque se informar sobre isso, nos peça o material que a gente fornece, ok? Vamos à pergunta. Um condutor habilitado na categoria C, pergunta número 7 da M3, ele pode conduzir veículos, ou seja, alternativa A, automóvel e caminhão, ok? Pergunta número 7, alternativa A. Número 8. Quando o pedestre estiver atravessando a via coletora em que o veículo for entrar, o condutor deverá. Pessoal, quando se trata de pedestre, ele é o ser mais vulnerável no trânsito. Então, todos os veículos de maior porte devem dar permissão ou passagem ou prioridade para os de menor porte, para os mais vulneráveis. Neste caso, se o pedestre está atravessando qualquer via, seja rural ou via urbana, coletora, arterial, local ou de trânsito rápido, você deve sim dar preferência ao pedestre. Embora que na via de trânsito rápido é proibido o tráfego de pedestre, ele tem que utilizar passarelas ou túneis. Então, pergunta número 8, quando o pedestre estiver atravessando a via coletora em que o veículo for entrar, o condutor deverá dar preferência ao pedestre. Vamos para a número 9. Na número 9, vocês têm mais uma vez uma ilustração. Do lado esquerdo dessa ilustração, pequena, vocês vão ver 2 veículos, vão perceber ao centro dessa ilustração que eu tenho uma linha contínua. Então, essa linha contínua em destaque, que lá na prova, no computador, vai estar em amarela, e vocês vão ter mais percepção dela, ela proíbe o condutor de ultrapassar outro veículo, porque ela é contínua. Seccionada é quando eu tenho vários risquinhos. Ela ali te proíbe ultrapassar em qualquer sentido, ok? Pergunta número 9, resposta alternativa A. A linha amarela em destaque proíbe o condutor de ultrapassar o outro veículo. Pergunta número 10. Eu tenho novamente uma placa advertindo perigo, né, cor amarela e preta, e ali eu tenho um cervo. O cervo é um animal selvagem. Então, a placa significa alternativa C, animais selvagens.